A era do dinheiro fácil chegou ao fim para as grandes empresas de tecnologia. Como bem sabemos, as grandes empresas de tecnologia não estão nem aí para nós. Como não defendemos a mesma facção política que defendem, elas deixam bem claro que não somos bem-vindos. Qualquer mínimo desvio da cartilha é motivo para sermos advertidos, ocultados ou sumariamente banidos. Agora, pense comigo, isso não é estranho? O que tais empresas vêm fazendo é simplesmente chutar clientes, e pelos motivos mais banais possíveis. Alguns desses clientes descartados são produtores de conteúdo e têm milhares ou até milhões de seguidores. Eles trazem muita audiência para as plataformas, o que, por sua vez, atrai anunciantes. Em um sistema capitalista, isso não faria o menor sentido. Entretanto, como vivemos em um sistema socialista, mais importante do que satisfazer clientes é ser amigo do rei. Entre esses amigos estão justamente as corporações, inclusive essas grandes empresas de tecnologia. Elas se beneficiam da proximidade com o poder, tendo acesso facilitado ao crédito e aos juros artificialmente baixos. Assim, elas podem se financiar endividando-se. Quando o empréstimo está para vencer, elas fazem outro para pagar as dívidas anteriores. Dessa forma, a satisfação dos clientes e a criação de valor passam a ser secundários. As empresas podem se dar ao luxo de tratar clientes mal porque dependem menos do tráfego para se manterem. Só que isso não pode ser mantido para sempre. Cedo ou tarde, o Banco Central é obrigado a subir a taxa básica de juros. O dinheiro fácil acaba. A alocação irracional de recursos fica exposta. A realidade dá o ar da graça. É a contração após a expansão artificial. Pois bem, é isso que vem acontecendo recentemente. As empresas do setor de tecnologia se beneficiaram por mais de uma década de juros baixos e crédito fácil nos Estados Unidos. Elas cresceram bastante no período, mas, como nos explica a Escola Austríaca de Economia, nesse processo houve uma série de maus investimentos, ou seja, muitos recursos foram alocados irracionalmente. Por exemplo, as empresas contrataram muitos funcionários que não traziam valor às plataformas. Elas se preocuparam mais em lacrar do que em lucrar. Daí o descaso com boa parte dos clientes. Só que a conta dessa farra está chegando. Para minimizar os aumentos nos preços provocados pela impressão de dinheiro, o Fed vem subindo os juros. Se em 2020 a taxa básica de juros estava próxima de zero, agora é quase 4%. As empresas do setor de tecnologia sentiram o baque. Por exemplo, no mês passado, a Meta, que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, anunciou que teria de demitir mais de 11 mil pessoas, ou 13% de sua força de trabalho. Além disso, declarou que não iria contratar ninguém no primeiro trimestre do ano que vem. No mesmo mês, a Meta publicou um relatório em que comunicava uma queda de 50% nos lucros. Nos últimos 12 meses, o valor das ações da companhia caíram quase 70%. É a realidade teimando em aparecer. Mark Zuckerberg não teve outra opção que não reconhecer o exagero dos últimos anos. Em uma carta aos funcionários, escreveu: "Assuma a responsabilidade pelas decisões erradas que nos trouxeram até aqui. As coisas não aconteceram da maneira que esperava, infelizmente." Os cortes não estão restritos à Meta, claro. Mês passado, a Amazon demitiu cerca de 10 mil funcionários, o maior corte de toda a sua história. Nos últimos 12 meses, as ações da companhia caíram quase 50%. O Twitter, então, nem se fala. Desde que assumiu a companhia, Elon Musk demitiu 3.700 dos 7.500 funcionários, praticamente a metade. Stripe, Microsoft, Snap e HP já demitiram milhares de empregados cada. Várias empresas congelaram as contratações pelos próximos meses. O que tudo isso evidencia é o estouro de mais uma bolha tecnológica. Essas empresas que nos davam a ilusão de serem sólidas, destinadas a se expandirem para sempre, mostraram a sua verdadeira situação precária com a subida dos juros, a queda nas receitas e a dificuldade de conseguirem aporte de capital. Saco vazio não para em pé. As taxas de juros nos Estados Unidos vinham caindo por décadas, o que implicava que essas empresas conseguiam empréstimos facilmente. Com dinheiro no bolso, elas podiam expandir-se, comprar outras empresas, contratar mais gente e lançar novos projetos. Isso parece uma boa, não?
Seria se elas estivessem em um livre mercado, com uma taxa de juros fidedigna. Porém, dada a manipulação da taxa de juros pelo Fed, aquela expansão era ilusória. Os juros baixos permitiam a ilusão de crescimento, o que valorizava as empresas e atraía investidores. Mesmo deficitárias, as empresas continuavam se expandindo. Era a bolha sendo inflada. Elas não valiam o que achavam que valiam, mas continuavam inflando a bolha, pagando as dívidas antigas e mais caras com dívidas novas e mais baratas, até os juros subirem. O aumento na taxa básica de juros não é um problema para essas empresas apenas porque encarece suas dívidas. Ele também afasta potenciais investidores. Quando os juros sobem, os investidores se tornam menos agressivos. Eles preferem investir em títulos soberanos, que são considerados mais seguros. Na hora de investir em empresas, como as de tecnologia, investem só naquelas que se mostram eficientes e contratam apenas funcionários que criam valor. É isso que vemos agora. A não ser que o governo o resgate, esse setor enfrentará uma limpeza que, apesar de dolorida, é necessária. Por que necessária? Porque eliminará os maus investimentos e as empresas zumbis, as que sobrevivem apenas graças ao crédito artificialmente barato. Os recursos que estavam mal investidos acabarão sendo realocados. Os empregados demitidos vão ter de encontrar novas funções, onde de fato produzam valor. Note que, mesmo com todas as demissões, as empresas continuam funcionando normalmente. Por exemplo, quando você usou o Twitter ultimamente, notou alguma diferença? Não, né? Ele continua funcionando perfeitamente, mesmo com a metade de funcionários. Isso mostra como havia recursos mal alocados lá. Mesma coisa nas outras empresas. Mark Zuckerberg afirmou: realisticamente havia sim muitas pessoas da companhia que não deveriam estar lá. Houve alguns vídeos que viralizaram no mês passado, mostrando a vida de empregados do Twitter e do Facebook. Eles se gabavam do pouco trabalho e das muitas mordomias de que desfrutavam. Essa mamata não tinha como durar para sempre. O final da mamata, do dinheiro fácil, separará os verdadeiros inovadores e empreendedores, os que criam valor de fato, dos picaretas, dos amigos do rei, dos que estão só mamando no crédito fácil. O que estamos vendo no setor é um caso bem didático de uma bolha formada por anos de maus investimentos, finalmente estourando. Na última década, tanto os donos quanto os funcionários das grandes empresas de tecnologia se beneficiaram do dinheiro abundante, com salários crescentes, escritórios luxuosos e expansão espetacular. Donos e funcionários se davam tapinhas nas costas, congratulando-se pelo suposto brilhantismo. Só que tudo era uma ilusão, que dependia dos juros baixos. Quando o Fed se viu obrigado a subi-los, essa turminha descobriu que não era tão brilhante assim. A realidade é implacável.